Isaías 65, 17 ao 25. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão jamais lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela nenhuma criança que viva poucos dias, ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer com 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 deve ser maldito, só pode. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com o boi. Mas o pó da terra será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Vou deixar com você as próximas. Pode. Vocês podem se assentar para a leitura das demais palavras do Senhor de hoje. E eu coloquei lá. Bom dia, meus irmãos. Vamos para a segunda leitura de hoje, Atos, capítulo 10. A partir do verso 34, diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e a testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. A nossa terceira leitura é 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, versículo 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a redenção, a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto de todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Isso é uma igreja real. Nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantando-se, correu até o sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras da minha boca, Deus, e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença. Senhor, que és o meu Deus e a minha rocha em quem eu confio. Amém. Podem se sentar. Meus amados, primeiramente, feliz Páscoa para cada um de vocês. Amém?
Cara, essa festa é para nós muito mais importante que o Natal. Mais importante que qualquer festa, qualquer ocasião de comemoração do ano. Porque é a festa da ressurreição do Senhor. E dela, inclusive, dependem todas as outras festas do ano. Bom, eu queria começar conversando com vocês uma coisa que me remete quando eu penso nas palavras do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição. E depois a gente volta para esse maravilhoso relato do túmulo vazio, onde os anjos conversam com aquele grupo de mulheres, né? Não era só Maria Madalena, Joana e a outra Maria. Tinha outras ainda junto com elas. E elas são as primeiras testemunhas da ressurreição. Elas são apóstolas dos apóstolos. E elas levam lá a palavra e dizem a todos. E todo mundo considera o que elas falam como uma loucura, né? Mas Pedro, pelo menos, ele foi conferir. E quando ele conferiu, ele viu que Jesus não estava lá. No Evangelho de João diz que na hora que ele bateu o olho naquela túnica, naquela mortalha, né, vazia, ele viu e creu. Voltou para casa. Ele também não viu Cristo ressuscitado, ele creu. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Bom, tem gente que considera a fé uma coisa meio louca, tipo liberar um serviço de mecânico sem saber exatamente quanto que ele vai cobrar por isso. Eu costumo fazer isso direto. E a Priscila fica maluca comigo. Amor, quanto é que vai ficar? Ah, amor, não sei, eu botei lá no mecânico e pedi ele para resolver. Mas como é que você deixa com ele sem saber quanto é que ele vai cobrar? Que história é essa? Amor, você fica aqui inventando desculpa, porque você não tem uma desculpa para isso. Coisa de homem, nossa, a gente confia um no outro, fraga, é uma broderagem ali e tal, ele não vai me sacanear e eu também não vou sacanear ele, pô, entendeu? A gente confia no outro, na medida do possível. Agora imagina o contrário, cara, né? Você fazer um serviço sem saber se você vai receber por ele. Que também é tenso, né, velho? Imagina lá, o cara bota o carro, aí o mecânico vai e começa a fazer o serviço sem saber se ele vai receber por esse serviço. Trabalhar sem saber que vai receber é tenso. E, enfim, pasmem, eu já fiz isso. Quem nunca, né? Mentira, ninguém, é só eu mesmo. Comecei a trabalhar para uma pessoa que era uma empresa e que era um monte de coisa. E eu falei, que trem maluco, mas vamos lá, né? E comecei a trabalhar. E aí eu comecei a me dar um monte de justificativas para isso. Eu já fiz isso. Falei, cara, se ela não me pagar também, né? Eu não sabia, não tinha confiança e tal. Falei assim, mas se não me pagar, vai valer a pena, assim, os amigos que eu fiz no meio do caminho. A experiência. Eu vou aprender muito aqui nesse trampo, vou ter muitos amigos, tô perto de uma biblioteca muito massa. Vai valer a pena. Até o dia que eu encontrei com uma ex-funcionária dessa empresa, dessa pessoa, e aí eu fui parar na padaria para comprar coisas. Aí a pessoa pegou o cartão de crédito, que era, né, da pessoa que era patrão. Agora eu tô quebrando. Mas enfim, viu o nome e falou, você está trabalhando para o fulano de tal? Tô. Tá te pagando direitinho? Falei, pô, por quê? Como assim? Porque só perguntando mesmo. Eu já trabalhei para ela. Pô, se você trabalhou para ela e está perguntando se ela está pagando certinho, aí eu... enfim. Aí eu comecei a pensar que se a esperança que eu tinha ali para aquele trabalho fosse só os amigos que eu fiz no meio do caminho, eu era um tipo de ser humano um pouco digno de compaixão, fraga. Eu era o mais miserável dos assalariados. Ou melhor, saiba lá se você é assalariado, né? Eu era o mais miserável dos empregados de alguma coisa. E Paulo, cara, é porque assim, no final das contas, eu estou perdendo tempo que eu poderia estar gastando estudando, eu poderia estar trabalhando para alguém com a coisa mais certa e tal. Mas eu fui. O resultado foi meio que uma dívida que ficou pendurada até hoje, né? Enfim, faz parte. Uma pessoa que eu amo muito, enfim, a gente continua. Mas dá um caso muito legal, assim. Mas é interessante porque Paulo está usando essa mesma linguagem aqui para falar da vida cristã.
lá em 1 Coríntios 15, 19. Ele fala assim, olha, se a esperança que vocês têm for apenas para essa vida, vocês são meio que os mais miseráveis de todos os homens. Vocês estão se esforçando, trabalhando por um monte de coisa, por um tesouro vindouro, que vocês nem sabem se vai acontecer. Lógico, a argumentação ali é sobre a ressurreição de Cristo. Ele começa argumentando no início do capítulo, se Cristo não ressuscitou, a gente está pregando em vão. E outra coisa, a confiança de vocês, a fé de vocês na nossa palavra, é vã. É vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Para que vocês estão aqui, cara? Se ele não ressuscitou, assim, na boa, carpe diem, né? Aproveita o dia. Aproveita agora. Porque assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que resta para amanhã... E eu acho que isso é um fato muito interessante, né? Se o que resta para amanhã é só morrer, mano, comamos e bebamos, aproveitemos ao máximo essa vida, os prazeres que a gente tem, porque assim, vai acabar. Mas, se Cristo ressuscitou, e o apóstolo Paulo está argumentando exatamente isso, de fato, ele ressuscitou. Aí vale a pena vocês acreditarem nesses trem que a gente está pregando. Aí vale a pena esse tipo de vida, cheia de renúncias que vocês fazem, buscando agradar um Deus que realmente existe. Que realmente não só existe, que para eles a discussão não era se Deus existia, a discussão era se Jesus tinha ressuscitado dos mortos para cumprir as promessas que Deus tinha feito pelos profetas, que é aquela que a gente leu aqui, né? Eu estou fazendo um novo céu e uma nova terra. Essa é a esperança cristã. Então assim, se eu estou gastando toda a minha vida como uma vela para algo que não faz sentido, para quê? Agora, se eu estou fazendo isso diante de um Deus que realmente ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e está realmente fazendo uma nova criação, aí a minha fé faz muito sentido. E a vida cristã é sobre esperança. Tem uma música linda do João Alexandre que diz, se a esperança que se tem fosse apenas para essa vida. Cara, que música linda. Quando você sair daqui, procura ela. Que esperança mais perdida. É um sambinha gostoso de ouvir, cara. Depois escuta. Vai valer a pena. Mas é isso. A vida cristã que a gente vive aqui nessa terra é basicamente sobre esperança. E esperança, cara, é sobre espera. Esperança não tem nada a ver com otimismo. Tem gente que acha que é isso, né? Esperança é ser otimista diante da realidade. Mas o otimismo, ele nega a realidade. Esperança não nega a realidade. O otimismo é assim, tá tudo um caos, tá tudo calor, infernal, tipo calor aqui de BH esses dias. Você tá assim, não, tá tudo bom, tá tudo tranquilo, daqui a pouco vai ser um ar-condicionado. Não, cara, olha, a gente não pode negar a realidade. Tá um calor infernal. Ninguém aguenta. Se a gente não ligar o ventilador aqui, tá tenso. A gente não pode negar o sofrimento, as coisas ruins que acontecem nessa vida, tanto pela maldade dos homens, quanto pela intempérie desse mundo natural. O sofrimento existe. E a esperança cristã não é um otimismo diante dessa realidade infernal. Não é um otimismo diante da pandemia que diz, pelo menos eu passei mais tempo com a minha família em casa. Pelo menos o Brasil aprendeu alguma coisa. Mano, olha só, um monte de gente morreu. Na boa. Não vem com esse papinho otimista, não. O que a Bíblia nos ensina? Tem gente que esquece que a Bíblia tem dentro do seu repertório de espiritualidade o ato da lamentação. Ele existe, ele faz parte daquilo que a gente faz como cristãos. E muitas vezes a gente não tem nada que dá conta de fazer. Tudo que a gente pode fazer é lamentar. Então lamenta, chora com quem chora. E você não vai ter como curar todo mundo ou fazer uma oração que vai salvar todo mundo na pandemia. E o seu trabalho durante tempos assim não é ficar discutindo se era vontade de Deus ou não, ou se o pessoal pecou e Deus está punindo o mundo, né? Ou se as calamidades que aconteceram
em outro país, foi por causa das feitiçarias. Cara, teve gente discutindo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque tinha muita religião de matriz africana. Pelo amor de Jesus. Onde é que Deus começou a gerir o mundo a partir dos seus incômodos, das suas chateações, das suas birras com os seres humanos? Não, não é. O que o cristão faz diante disso ao longo da Bíblia toda? Ele chora. Ele senta e chora com quem chora. E outra coisa, esses momentos são oportunidades para que eu e você não só choremos com quem chora, mas atuemos servindo aqueles que estão sofrendo. Pandemias ao longo da história foram feitas e cristãos acolheram as pessoas dentro de casa. Eles não sabiam nem o que era germe, bactéria e vírus. Mas eles recebiam pessoas, eles sabiam que eles pegavam doença que a pessoa tinha. Mas eles tinham uma esperança tão forte, tão firme na ressurreição, que eles falavam, cara, se eu morrer eu vou estar com Jesus, então é lucro. Deixa eu acolher essas pessoas aqui. E assim foram fazendo, né, as santas casas de misericórdia e coisas do tipo. Por quê? Por causa da esperança cristã, que não nega a realidade. Negar a realidade é aquele otimismo que você olha para todo mundo na peste bubônica e fala, preocupa não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Esperança leva em conta o mal que está ali. Mas ela está esperando alguma coisa. Ela não lida como se a realidade esperada já fosse concreta. Ah, não, o mundo já ressuscitou, Jesus já reina, e isso tudo que a gente está vendo aqui não existe. Não existe sim, irmão. Calamidades existem, o mal existe, e está aí o tempo inteiro. Mas ela também não se entrega à realidade atual como se ela fosse durar para sempre. O cristão, ele não olha para a pandemia e fica, meu Deus, minha vida acabou. O cristão, ele não olha para a realidade que o cerca e diz, cara, isso aqui vai ser sempre assim, estou perdido, não sei. Acabou a minha vida, eu não tenho mais esperança. Eu vou me entregar para essa maldade e vou viver como se ela fosse eterna. Você também não faz isso. Isso chama desesperança. Isso chama desespero. E a palavra desespero, ela é pesada, né? Quando você vê que não tem mais solução nenhuma, você entra em desespero. É um caos psicológico. Desesperar-se é uma coisa horrorosa. Perder todas as esperanças é a coisa mais horrorosa do mundo. Mas a esperança cristã, ela age preparando as coisas para aquilo que ela espera. Tá de noite, mas eu estou preparando as coisas aqui para o dia, porque eu sei que o sol vai nascer lá no horizonte, daqui a pouco o sol vai brilhar e as coisas vão acontecer aqui. Tá de noite, não tem luz nenhuma, mas eu vou continuar pintando com a minha pequena luz de vela, que é a minha fé, porque eu sei que daqui a pouco vai ter uma iluminação geral e todo mundo vai poder ver essa arte e se deliciar nela. Tá entendendo? Esperança é sobre isso. Otimismo é negar, falar, tá tudo bem, não tá escuro não, pode apagar essa vela, tá tudo bem. Aí você pinta uma coisa horrorosa, sabe? Otimismo é sobre isso. Otimismo é fazer qualquer coisa achando que tá tudo bem. Mas a esperança não. A esperança continua atuando, esperando o que vai acontecer. E o que é que o cristão espera, afinal de contas? Os primeiros cristãos, eles diziam que, de acordo com a promessa de Deus, que a gente leu ali em Isaías 65, 17, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. E justiça para eles era nada mais, nada menos do que uma harmonia com a vontade de Deus, com a vontade bondosa, harmoniosa de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 3:13, 2 Pedro 3:13. Pedro está dizendo para os seus leitores, olha, a esperança cristã é um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. A gente não nega a realidade da injustiça, mas a gente age promovendo justiça no mundo. Porque a injustiça que há não cegou os nossos olhos, de modo que a gente venha a andar como se a única realidade possível fosse essa. Está entendendo? Tem gente que se entrega à injustiça porque acha assim, cara, o único jeito de viver nesse mundo é ser injusto, porque todo mundo é injusto.
Então, cada um por si, cara, eu vou procurar o meu aqui. E aí ele vive no jeitinho brasileiro, tentando dar seu jeito para a vida. E num mundo assim, não faz sentido ser honesto, afinal de contas. Você vai ser honesto. Ser honesto, na verdade, é ser trouxa, é ser bobo, né? Porque você está sendo honesto. Para quê? Tá todo mundo querendo te quebrar, te detonar. E você vai ser honesto para quê? Você está achando que o mundo vai vir a ser honesto um dia? Sim, nós cristãos sim. Nós acreditamos que esse mundo vai ser honesto um dia. Nós acreditamos que reina sobre esse mundo o rei da honestidade. E a gente pratica a honestidade como se ele já fosse rei de todas as coisas. Por quê? Porque ele já é. Ele já está sentado no trono, mas ainda não. Ainda vai chegar o dia, na sua vinda, em que ele vai ressuscitar todas as coisas. E todas as coisas vão ser aquilo que foram criadas para ser. Todas as coisas vão se harmonizar com a justiça de Deus, com a vontade de Deus. A gente acredita nisso. A gente pratica a justiça e renuncia o pecado porque a gente acredita num novo mundo, onde habita a justiça de Deus. E Paulo está argumentando que se Cristo não ressuscitou, e a nossa esperança nele foi apenas para essa vida, como muitos cristãos por aí acreditam que assim, se Deus não for resolver meus problemas, minhas dívidas, curar minhas enfermidades, me prosperar, eu também não quero não, para que eu vou ficar servindo a Deus? É mesmo, tua esperança nele é para essa vida. Porque a esperança dos primeiros cristãos piorava, esse tipo de perspectiva piorava depois que eles aceitavam Jesus, porque era meio que assinar um certificado, um atestado de morte. Olha, eu estou pronto para morrer a qualquer momento. Alguns deles, inclusive, tatuavam uma cruz na testa ou em algum lugar do corpo, para declarar, eu sou cristão. Ou andavam com uma cruzinha, como essa ou alguma outra, penduravam nos seus pescoços. Ou algum versículo bíblico que eles amarravam e penduravam em algum lugar do corpo, ou num pingente aqui no pescoço. Fazendo algo que os romanos também faziam, né, com os amuletos dos seus deuses. Eles começaram a fazer isso com a palavra de Deus. Por quê? Porque eles criam. E eles andavam a partir dessa fé, né? E eles sabiam que podiam morrer a qualquer momento. A esperança deles, definitivamente, não era para esse século, não era para essa vida. A esperança deles era de um mundo onde Cristo viria reinar e governar. E assim como ele ressuscitou fisicamente, todos vocês que morreram por ele, seja no martírio da vida, dando a sua vida pelo reino de Deus, vão também viver nesse reino. E nós não estamos falando de um reino espiritual, longe da terra, lá no céu. A esperança bíblica ela é muito concreta. Jesus, quando ele ressuscita em carne e osso. E quando ele vai encontrar com os discípulos, sermão de semana que vem, já dando spoiler aí, ele fala, vocês têm coisa para comer? Eu vou comer aqui na frente de vocês para mostrar que eu não sou um espírito não, tá? É carne e osso. Eu ressuscitei assim, na tora, isso é verdade mesmo. Eu estou ressuscitado no concreto. Me dá aí um peixe. E ele come peixe. E bebe lá com o pessoal um vinho. E senta com todo mundo. Por quê? Porque ele quer que eu e você entendamos. Olha, a esperança que ele tem para esse mundo é concreta. É real. É palpável. E Paulo está argumentando, olha, se você tem esperança em Cristo apenas para esse século, para essa vida, saiba que esse século está passando. Se Deus quiser te prosperar, te curar, te abençoar, para alguma coisa relacionada aos propósitos do reino dele, seja a sua família, seja a sua missão cristã, seja alguma coisa boa que você esteja fazendo nesse mundo em esperança, ele vai fazer. E se ele não quiser, se não for a hora, ele não vai fazer. A grande preocupação da gente não é essa, não tem a ver com as coisas desse mundo. Tem a ver com a eternidade e com o tesouro que nós estamos acumulando no céu. Vocês estão entendendo? Se for apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E quando você ouvir um cristão pregando ou ensinando esse tipo de coisa, vira para ele e fala, mano, eu preciso te dizer
com muito amor, com muito carinho, com muita misericórdia, que você é o mais miserável dos homens. Um carinho do Amarildo. Querido, você é filhinho do diabo. Um dia experimenta conversar com o Amarildo para você ver. E o evangelho de hoje, e a ciência histórica também, né? Que nós temos até aqui, pelo menos, ela só nos coloca diante de um túmulo vazio. Mas isso é importante, tá? Porque o que a gente tem nesse evangelho de hoje? As mulheres foram lá, não viram Jesus, e o que aconteceu? Vou voltar para casa. Não, elas viram os anjos falaram com ela. O texto não fala que eram anjos, mas eles brilhavam e... deve ser anjo. E falou com ela assim, ou talvez um recurso de linguagem de Lucas, vai saber. Mas eles falam com ele, por que você está procurando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês esqueceram do que ele tinha dito quando ele estava vivo aí junto com vocês? Que o Filho do Homem precisa morrer, ser entregue aos principais aí do povo e tudo mais, e ressuscitar no terceiro dia? Pois é. Aí elas lembraram do que Jesus tinha dito, e o coração delas se encheu de esperança. Elas nem viram Jesus ressuscitado, elas ouviram a mensagem. Ah, Jaime, mas um anjo falou com ela, um anjo não falou comigo. Não, cara, olha, anjo, espírito, esses trem eram uma realidade muito comum para aquele pessoal. Tá? Tive uma visão de anjo. Não, legal, cara, eu também tive um outro dia. Era meio que assim, tá, todo mundo vê anjo, mas você viu o ressuscitado mesmo? Não, não vi não. Anjo significa mensageiro. O grande lance é que, diante da realidade do túmulo vazio, e de se lembrar das palavras que Jesus tinha dito antes, o que elas fazem é voltar para casa e anunciar aos 11, olha, e aos outros, né? Jesus ressuscitou. O que acontece? Elas creem. Elas se lembram do que Jesus falou. E precisa entrar aí um terceiro elemento, que é a fé. Existe um fato histórico que elas estão vendo, um túmulo vazio, uma mensagem anunciada, ele ressuscitou. E aí depois entra uma coisa que chama fé. E aí elas voltam anunciando a partir da sua fé. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Ah, Jaime, mas a ciência é importante para isso? É claro que sim. Eu não ousaria... Não faz sentido você crer em alguma coisa que pode ser refutado pelo simples teste lógico. Quando alguém te questiona aí a respeito de alguma crença ruim que você tenha, quando ela é avalizada, o que acontece? Ela cai por terra, porque não faz sentido você continuar acreditando em uma coisa que não faz sentido. Está entendendo? Mas o lance é que a ressurreição faz sentido. Historicamente, pela ciência histórica, vamos dizer assim, é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas ele é razoável. Ele não é uma coisa assim, um conto da carochinha, uma coisa mal elaborada para que você não creia. E outra coisa, uma fé cristã sadia, ela se submete constantemente a testes racionais e científicos, né? E é assim que ela gera anticorpos. Se você não gosta de ser questionado sobre a sua fé, talvez ela seja fraca demais. E ela vai acabar sucumbindo uma hora ou outra, porque não tem anticorpos nenhum, né? É assim como o corpo da gente precisa de anticorpos. Então, sim, a apologética sobre a razoabilidade da fé cristã, especialmente da ressurreição, que é o aspecto central da fé cristã, é importantíssima, sim. Isso refutou um monte de teoria fútil no passado e no presente, como, por exemplo, a teoria do túmulo errado. Ah, não, na verdade, eles foram num túmulo errado e aí voltaram falando que Jesus ressuscitou e todo mundo acreditou. Mas tinha gente muito mais interessada em dizer que Jesus não ressuscitou. Tinha os romanos e principalmente os judeus. O que eles fariam naquele tempo? Gente, vocês são burros, olha o túmulo certo aqui. Eles mostrariam o túmulo certo e aí resolvia o problema. Mas só que não tinha um túmulo certo. E aí o pessoal parte para outras coisas, por exemplo, Jesus na verdade não morreu na cruz. Ele passou pela crucificação romana, foi pendurado no madeiro, carregou aquela cruz aquele tempo todo e tal. E aí os soldados romanos, bastante treinados em conferir se as pessoas tinham morrido mesmo, ele enfia uma lança ali em Jesus depois desse processo todo e
fura ali e tal, não sei o quê, mas ele não morreu. E aí, fraquinho do jeito que ele estava, enrolado ali, foi colocado no sepulcro, aí ele foi e conseguiu puxar a pedra de algumas toneladas e saiu desse sepulcro, e aí ele se recuperou e 3 dias depois apareceu sem nada diante dos seus discípulos. Meu irmão, não preciso nem te dizer que isso aí é complicado, né, de se acreditar. Até porque ninguém sobrevivia a uma crucificação romana. Basta você ler arquivos históricos sobre essa crucificação para entender que não tinha ninguém que sobrevivia a isso mesmo, não. Mas já inventaram teorias diversas, tipo o complô de discípulos para poder roubar o corpo de Cristo e depois mentir sobre a ressurreição, né? Ou uma histeria coletiva de mais de 500 pessoas. Elas tiveram a mesma ilusão psicológica e saíram falando as mesmas coisas. Os psiquiatras falaram, chegaram à conclusão, falaram assim, você dizer que 500 pessoas chegaram a uma mesma ilusão e saíram falando essa coisa, assim, eu acho que é mais complicado do que você acreditar na ressurreição. Você teria que ter muita fé para isso acontecer. Não existe esse nível de histeria coletiva que alcança 500 pessoas desse tipo. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é a continuidade improvável daquela seita, chamada Seita do Caminho, que é o cristianismo no seu início. E dos seus documentos ao longo de 2000 anos, sendo que os primeiros 3 séculos foram de pura perseguição judaica, romana e bárbara. Os bárbaros, ou seja, os não romanos, perseguiam os cristãos também, matavam eles. Os romanos perseguiam cruelmente os cristãos e matavam eles. E os judeus perseguiam cruelmente os cristãos e matavam eles. Foi uma perseguição. Cara, 300 anos. Sabe o que é 300 anos para trás? De 25, né? 1925, 1825, 1725. Você lembra alguma coisa dessa época? Velho, é tempo pra caramba, mano. É muito tempo. E é muito tempo para uma seitazinha ser perseguida e continuar sobrevivendo ao longo dos séculos. Mais do que isso, né? Baseada numa mentira, num complô mentiroso entre 12 pessoas que saíram contando essas coisas. O lance é que se eu tivesse feito um complô com a Marildo, com o Caio, com a Bia e com outras pessoas aqui, para contar uma mentira, e aí saímos contando essa mentira aí por BH, e de repente a gente viu o Amarildo pendurado ali no viaduto de Santa Teresa. Aí eu falaria com a Bia, falei, Bia, tem certeza que a gente vai continuar com isso? Ah, não. Aí de repente o Caio aparecia com um tiro na testa. Tô brincando, meu. Tá amarrado. Aí depois o outro aparecia. Véi, alguém ia abrir o bico. Porque assim, eu sou o próximo, mano. E assim, a verdade é que foi isso que aconteceu mesmo. Cada um dos apóstolos foi aparecendo. Um foi crucificado de cabeça para baixo. O outro foi jogado numa panela gigante de óleo fervendo. Imagina. O outro foi crucificado em forma de cruz. Um foi arrancada a pele dele inteira do corpo. Tanto que os relatos aí sobre o São Bartolomeu, se eu não me engano, ele aparece diante de Deus só uma caveira cheia de músculos e com a sua pele do corpo inteiro segurando nas mãos, entregando como adoração diante de Deus. Os apóstolos morreram todos torturados de modo horroroso. Eles teriam entregado se eles tivessem feito algum complô. Algum deles já teria falado, não, a gente escondeu o corpo ali, e aí a gente inventou essa mentira porque a gente não estava suportando o fato dele não ter ressuscitado. Mas não! Como diz o apóstolo Paulo, fato é que Cristo ressuscitou. E o que você está vivendo nesse momento agora é um milagre histórico. Depois de 2000 anos, tem pessoas gentias brasileiras falando a respeito da ressurreição de Jesus, celebrando a Páscoa. Isso é loucura. A fé no Cristo ressuscitado e, consequentemente, né, na nova criação prometida, ela transformou simplesmente as representações de mundo. Ela transformou o mundo, as ideias de justiça, a ideia de direito, a ideia de educação.
As representações sociais aí da criança, da mulher, das etnias em geral. Meu irmão, se tivesse continuado e perseverado ao longo da história, a representação social das outras etnias por aqueles que governavam o mundo, que é o Império Romano, romano-germânico, eles só acreditavam assim no direito do romano. Na época dos gregos a ideia era essa, o direito grego, o direito do cidadão grego livre. E a primeira nação democrática do mundo, mas assim, democrática para quem era cidadão, para quem era escravo não, para quem era de outras etnias não. E o mundo romano não era diferente. E quem jogou no ventilador essa coisa da imago Dei, ou seja, todos vieram da imagem de Deus e de alguma forma tem uma dignidade intrínseca dentro deles, são os cristãos. Puxando isso da teologia judaica e crendo que agora em Cristo Jesus todo mundo pode fazer parte desse povo e dessa profecia da nova criação, foram os cristãos que jogaram isso no ventilador. Cristãos que acreditavam no ventilador da história. Cristãos que acreditavam que Jesus ressuscitou e que um novo mundo tinha começado. Essa fé, que é esse terceiro elemento diante do fato e do anúncio, porque nem todos viram Jesus ressuscitado, e Jesus diz a Tomé, mais bem-aventurados que não viram e creram. Essas pessoas, com fé e esperança, essa fé e essa esperança alimentaram sonhos de pessoas como Luther King Jr., como William Wilberforce, como Comênius, que começou a projetar no seu tempo a educação universal e gratuita para todos no século XVI. Para que Comênius? Vamos educar quem importa ser educado? Não, mas olha, eu acredito num mundo diferente. Eu creio na nova criação. E nela as crianças têm uma dignidade, elas têm direito de aprender. Então vamos ensinar. Claro, do jeito dele, na metodologia tradicional dele. Mas isso já foi um avanço na humanidade. Cristãos atuaram, meu irmão, diretamente na transformação desse mundo. Na transformação da ideia de mulher, na transformação de várias coisas. As monjas das Santas Casas de Misericórdia, dando origem aos primeiros hospitais, né? A Florence Nightingale, né? Uma anglicana que revolucionou e, na verdade, praticamente criou a prática da enfermagem. A gente tem que cuidar dos enfermos, mais do que resolver o problema, você tem que ter um cuidado, tem que ter uma organização, uma sistematização. Quando você xinga as enfermeiras do SUS, meu irmão, lembra disso. Seu ingrato. Até porque elas não são culpadas de um sistema que deixa a coisa funcionando do jeito que está. Então abençoa essas pessoas. Ore agradecendo a Deus pelo sistema único de saúde brasileiro. Tem muitas nações que precisavam de um sistema como esse. Se você tem. Você pode até falar mal de como ele funciona e tudo mais, mas as pessoas que estão trabalhando lá não têm culpa de uma má administração que existe. Abençoa o SUS todos os dias, meus irmãos. Abençoa esses sistemas. Porque isso é fruto da fé cristã nesse mundo. Foi a fé no Cristo ressuscitado que levou um Paulo Freire da vida a investir um método de educação em pessoas que não tinham futuro nenhum. Velho analfabeto. Para que eu vou investir nesse tipo de gente? Vamos investir em jovens que estão assim promissores para dar força aí pro mundo de trabalho e tudo mais. Não, vamos investir em gente velha que não sabe ler e a gente vai ensinar esse pessoal a ler. E quem o critica fica assim, me mostra aí as crianças que foram alfabetizadas pelo sistema Paulo Freire. Não foi para criança. Foi para adulto velho, analfabeto. Tá? E foi cuidando deles. Meus irmãos, pessoas que acreditavam na ressurreição e começaram a atuar nesse mundo, por amor. Mas a verdade é que todos eles só tinham um túmulo vazio diante de si. E lógico, o testemunho dos apóstolos, que consideramos fidedigno e verdadeiro, afinal de contas, eles não teriam morrido por causa dessa mentira inventada. Mas existe algo nessa história, que esses homens e mulheres de Deus, e todos esses que estão aí, pendurados nas nossas paredes, tem uma coisa que eles precisaram exercitar, a fim de ver
a experiência da ressurreição em suas vidas práticas? A fé. Se vocês não tivessem exercitado a fé, nada disso teria acontecido. A fé, meu irmão, é a base da nossa experiência com Deus. Diante de tudo que você vê, muitas vezes Deus não te traz uma prova por A mais B, porque Ele quer que você tenha fé. Por quê? Porque nós somos salvos pela fé. E Deus quis assim. A fé é a base da sua experiência com Deus. Ela envolve uma aposta que a ressurreição é real. Ela envolve uma aposta numa nova criação. E um andar por cima das águas por fé nessa aposta. Por fé nessa ressurreição. Ela se trata de uma entrega confiante. Mesmo sem condições. Oi. Daqui a pouco a gente resolve isso aí. Essa fé, meu irmão, ela se trata de uma entrega confiante, mesmo sem condições de conhecer o todo. Você não sabe de tudo, mas você pula, você salta no escuro. Os discípulos não sabiam bem como é que eram, que as profecias iriam se cumprir, mas eles confiaram no testemunho apostólico e viveram na vida. Viveram uma nova vida. Só os que tiveram coragem de saltar no escuro da vida, iluminados pela pequena chama da fé, eles puderam experimentar o extraordinário poder da nova criação. Você está entendendo? Ô Jaime, mas eu não estou vendo. Cara, confia e salta. Experimenta o poder da nova criação. Se você não experimentar, abandone. Mas olha, eu tenho certeza que você vai encontrar o poder da nova criação. Esses caras experimentaram em si e depois começaram a transformar o mundo ao seu redor. Como um servo que prepara a casa sabendo que o dono vai voltar a qualquer momento. Ele está ali preparando as coisas na casa, ele é um mordomo. Ah, o dono está voltando. Que hora? Não sei, mas eu vou manter a casa dele organizada porque eu o amo. Ah, mas você nem sabe se essa é a casa dele. Não, mas me avisaram que era e eu estou aqui trabalhando por isso. Eu não sou o Jaime trabalhando para alguém que não sabe se vai pagar. Eu estou trabalhando para alguém que ressuscitou de fato. E os meus primeiros irmãos o viram ressuscitado. E o meu legado, a minha tradição na fé, é de irmãos que deram a vida por causa disso. E eles não deram a vida por isso à toa. Então eu vou continuar a tradição de organizar essa casa sabendo que ele está voltando. E quando ele chegar, que ele nos encontre confiantes na sua vinda. Quando ele chegar, que ele te encontre confiante no novo mundo prometido, que ele mesmo irá concretizar. Quando ele voltar, que ele nos encontre preparando o mundo para a sua chegada, como Noé estava preparado para o dilúvio, junto com a sua família, quando o dilúvio chegou. Quando ele chegar, que ele te encontre fazendo justiça, porque a gente não se entregou à desilusão ou ao niilismo de um mundo sem justiça. O mundo concreto que a gente vê em volta de nós sem justiça nenhuma, a gente não se entrega a isso. A gente acredita no novo mundo e a gente continua fazendo o bem, praticando honestidade, praticando justiça, amando, cultivando nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossas ações sociais, mesmo quando não recebemos nada em troca. Quando ele chegar, que você não tenha se entregado ao niilismo desse mundo, meu irmão. Que você esteja praticando obra social, justiça social, justiça racial, de gênero, educação, pesquisa, arte, culinária, entre outros, servindo ao próximo em amor, sem nos entregar à desilusão de que nada faz sentido. Que ele te encontre servindo ao próximo e à criação dele, sem nos entregarmos à desesperança de um mundo escuro e decadente. Quando ele voltar, que ele nos encontre renunciando à degradação do pecado e do egoísmo, da perversão e da injustiça instaladas no nosso coração, pela fé no poder de uma nova vida. Eu creio que ele ressuscitou, e por isso eu vou enfrentar os pecados dentro de mim, e vou andar sem pecado, crendo que o poder da ressurreição vai me fazer viver assim. Ele opera em nós. Como diz
O texto de Colossenses: se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. O que é isso? Busca a palavra de Deus todos os dias. Porque o mundo está todo escuro, mas faz sentido. Essa é a vela que vai te guiar, é a lâmpada para iluminar o seu caminho. A oração, os sacramentos. Se você não é batizado, busca o batismo, a Santa Eucaristia, a confissão de pecados. Ajunte tesouros nos céus. Ajunte tesouros para a nova criação, pois ela é certa. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Deus te abençoe na prática dessa palavra, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.